Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra me expulsou, meu marido pegou minha bolsa, mas ficaram chocados quando fui recebido pelo gerente do hotel. Olá a todos. Sou uma mulher de 27 anos e acho que meu marido tem me traído. Infelizmente, dependo completamente dele e dos pais dele, e não sei como sair desta situação. Tentarei separar as coisas para organizar meus pensamentos corretamente e evitar te sobrecarregar com um bloco de texto. Por que acho que meu marido está me traindo? Não sou alguém que salta para conclusões. Gosto de pensar que considero tudo com cuidado e não reajo de forma exagerada. Meu marido, Nathan, nunca foi o melhor comunicador, então tive que aprender a ler nas entrelinhas. Estamos casados há quase 9 anos, em novembro completaremos 9, então gosto de pensar que conheço bem seu comportamento. Nathan estava no exército quando nos casamos, mas foi dispensado há alguns anos por causa de uma lesão. Não suspeito apenas porque ele tem saído mais do que o habitual. Não assumo que ele está me traindo toda vez que não o vejo. São vários fatores que me levaram a essa conclusão. Primeiro, ele tem saído mais ultimamente. Quando se incomoda em me dar uma explicação, diz que está trabalhando até tarde. Ele é corretor de imóveis, então seus horários sempre foram irregulares. No início não percebi, mas depois ele começou a chegar cada vez mais tarde. Ele sempre dizia que era por causa do trabalho. Ele também está constantemente no telefone agora. Sei que isso pode parecer insignificante, mas ele diz que usa o telefone para o trabalho, embora tenha um celular separado para isso. Ultimamente, ele tem usado seu telefone pessoal o tempo todo, enviando mensagens de texto constantemente. Algumas semanas atrás, tenho quase certeza de que o vi no Snapchat, um aplicativo que, pelo que sei, ele nunca havia usado antes. Não consigo imaginar que ele faça trabalho no Snapchat. Houve outros sinais também, como o fato de que às vezes, ele cheira a um perfume feminino distinto ou chega em casa um pouco mais desarrumado do que deveria. Mas não tenho certeza se essas são razões credíveis para incluir aqui. No fundo do meu coração, sei que algo não está certo. Sei que ele foi infiel e provavelmente ainda está me traindo. Então, o que eu quero fazer? Você pode estar se perguntando por que não falei com ele ou por que não fui embora. Não acho que falar com ele resolveria algo. Nathan nunca foi o tipo de pessoa que lida bem com problemas. Não importa o quão gentilmente eu tente abordar um assunto, ele sempre vê isso como um ataque. Se eu mencionar isso, sei que ele vai transformar isso em uma questão de eu não confiar nele e no final, acabarei me sentindo culpada. Isso já aconteceu antes, não com infidelidade, mas com outras coisas. Eu não percebia na época, mas agora sei que se eu apresentar minhas preocupações, acabarei pedindo desculpas. Minha única opção é ir embora. Antes que você me acuse de estar tomando uma decisão precipitada ou exagerando, deixe-me contar mais sobre o meu casamento. Eu me casei aos 18 anos, no mesmo ano em que me formei no ensino médio. Nathan tinha 22 anos e era marinheiro da Marinha. Ele me deixou completamente deslumbrada. Eu não tinha muitas coisas na vida. Meu pai foi embora quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, e minha mãe praticamente se desligou da vida nos 3 anos seguintes antes de falecer. Quando fiz 18 anos, eu estava completamente sozinha. Então conheci Nathan, e dentro de 6 meses após conhecê-lo, já estava assinando como sua esposa. Nathan me disse que não queria me levar para todos os lugares onde fosse designado e que queria me dar um lar estável. Então nos mudamos para a casa dos pais dele logo após o casamento, e então ele foi para uma missão. Nunca reclamei, porque estava tão impressionada com o fato de que este homem, que não tinha nenhuma obrigação comigo, queria me dar a estabilidade familiar que eu nunca tive. Assim como Nathan, seu pai também havia servido na Marinha, e sua família acreditava em valores tradicionais, os homens como provedores e as mulheres como donas de casa. Após o casamento, a mãe de Nathan essencialmente me treinou para ser a dona de casa perfeita. Eu tinha 18 anos, mal era adulta, mas me entreguei completamente a esse papel porque estava tão empolgada em ter uma família de verdade. Nunca questionei suas expectativas e, com o tempo, essas expectativas continuaram a aumentar. Eu ficava em casa, cozinhava, limpava e cuidava dos meus sogros pelos últimos 9 anos. No início fui desencorajada de sair de casa sozinha, especialmente porque Nathan estava em uma missão, e nós morávamos na cidade. Então parei de sair de casa. Mesmo depois que Nathan voltou e começou a trabalhar como corretor de imóveis, qualquer amizade que eu tinha desapareceu. Nos primeiros anos, Nathan e seus pais se tornaram todo o meu mundo. Seus valores tradicionais significavam que eu nunca deveria contradizer, nunca responder, me vestir de certa maneira e não ter opiniões que não fossem as de Nathan. Perceber tudo isso foi um processo lento e começou há alguns meses,
quando desconfiei pela primeira vez de que Nathan estava me traindo. De certa forma, sempre soube que a maneira como eles me tratavam não era certa, mas eles eram as únicas pessoas que eu tinha. A parte mais difícil tem sido perceber que se eu quisesse ir embora, não poderia. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho educação, nem renda, nem experiência de trabalho. Estou perto de fazer 30 anos e só tenho um diploma do ensino médio e um currículo vazio. Até mesmo olhar para os empregos disponíveis me deixou sem esperanças. Eu não sou qualificada para nada e não tenho economias para me sustentar enquanto descubro o que fazer. Então, estou pedindo ajuda. Por favor, me diga o que você faria no meu lugar. Atualização 1. Quero começar agradecendo a todos que comentaram e me contataram após minha postagem do mês passado. Não tenho certeza de como vinculá-la aqui, mas vocês podem encontrá-la no meu perfil, é a única outra postagem nesta conta. Realmente aprecio que muitos de vocês tenham sido tão gentis e genuínos. O apoio e os conselhos significam muito mais para mim do que posso expressar neste momento. Depois de postar, passei algumas horas em pânico com a ideia de que alguém pudesse encontrar minha publicação original e, de alguma forma, vinculá-la a mim. Fiquei dividida entre excluir tudo várias vezes naquela noite. No dia seguinte, a família do lado da minha sogra veio nos visitar, e fiquei tão ocupada organizando tudo que me esqueci completamente da postagem até o final da semana. Nesse ponto, muitas pessoas adoráveis haviam me enviado mensagens diretas e deixado comentários. Li cada um deles e levei seus conselhos muito a sério. Pesquisei sobre um abrigo para mulheres que opera localmente, mas quando liguei, não responderam. Nunca voltei a ligar, mas li sobre muitas experiências semelhantes e recursos no site deles, então sinto que aprendi algo com isso. Logo depois, li uma postagem no blog sobre uma mulher que mudou sua vida após deixar um casamento insalubre, aceitando um trabalho como faxineira. Um dia, no caminho para casa, depois de deixar minha sogra no clube social dela, passei por um hotel não muito longe de onde moro e vi que eles tinham uma placa de "Precisa-se de ajuda". Levar minha sogra aonde ela quisesse ir e buscá-la era praticamente a única razão para eu sair de casa, então ver aquela placa foi um golpe de sorte. Decidi não ignorá-la. Entrei e perguntei sobre a vaga e, para minha surpresa, eles estavam com falta de pessoal. A pessoa com quem falei na recepção era, de fato, a gerente do hotel. Contei a ela o que estava disposta a dizer a uma desconhecida em um ambiente profissional. Basicamente que eu realmente precisava de um trabalho e não tinha experiência. Sinceramente, acho que Deus estava do meu lado naquele dia, porque ela decidiu me dar uma chance. Disse que estava disposta a me contratar como faxineira, mesmo que eu não pudesse trabalhar muitas horas. Ela até se mostrou disposta a ajustar-se a qualquer horário que eu sugerisse. Não sei se, de alguma forma, ela percebeu o quanto eu precisava, se foi uma intuição feminina, mas ela me deu uma oportunidade. Comecei há 2 dias. Depois de deixar minha sogra no clube social, volto para casa e, em seguida, caminho até o hotel. Não é muito longe, e não quero que ninguém perceba que o carro não está em casa. Além disso, não me importo de caminhar. No final desta semana, receberei meu primeiro cheque de pagamento. Talvez isso não seja um grande feito digno de muito elogio, mas é um progresso, e nunca deixarei de agradecer a Deus por essa oportunidade. Atualização 2. Pensei que as coisas estavam indo bem, que finalmente estava organizando minha vida, dando passos em direção a uma verdadeira independência, e realmente acreditei que as coisas estavam melhorando. Parte de mim pensa que eu deveria ter sido mais cuidadosa, mas a maior parte da minha mente me diz que nunca deveria ter feito nada disso, para começar. Pensei que queria liberdade, de qualquer forma que fosse, mas em vez disso, agora estou pior do que nunca. Há 3 semanas comecei a trabalhar como faxineira. Eu estava no topo do mundo quando fiz minha última atualização. Pensei que tinha tudo planejado. Iria trabalhar quando todos estivessem fora e estaria em casa antes que voltassem, como se nunca tivesse saído. Funcionou até que deixou de funcionar. Esta noite saímos para comemorar meu sogro, porque fizeram uma reportagem muito boa sobre ele nas notícias locais. Depois de deixar a Marinha, ele se tornou político em nossa pequena cidade e tem se saído muito bem nos últimos anos. Essa última matéria foi a cereja no bolo do que tem sido um bom ano para ele. Todos nós estávamos de bom humor após o jantar. Ele recebeu uma ligação de alguns amigos e colegas, convidando-o para continuar a comemoração, então ficamos apenas eu, Nathan e minha sogra no carro. Eu estava com minha bolsa e, ao que parece, minha sogra havia colocado o telefone dela na minha bolsa em algum momento durante o jantar. Quando estávamos quase chegando em casa, ela procurou o telefone e, em vez disso, tirou meu pagamento da semana. Eu havia colocado o dinheiro ali mais cedo e me esqueci de tirá-lo, enquanto me apressava para me arrumar para o jantar. Obviamente, ela queria saber de onde eu tinha tirado o dinheiro. Fiquei paralisada e, nesse momento, ela saltou para sua própria conclusão. Ela disse a Nathan para parar o carro, e ele estacionou na beira da rua.
Ela disse que eu estava roubando. Neguei veementemente que tivesse roubado minha própria família. Eu disse que havia ganhado dinheiro, mas não sei por que esperava que acreditassem em mim. Para eles, eu não tinha um emprego e nunca saía de casa. De onde eu teria tirado o dinheiro se não fosse deles? Repetidamente me acusaram de roubo, e repetidamente neguei, mas eles não acreditaram. Então, Nathan simplesmente se inclinou para mim, abriu a porta do passageiro e me disse para sair. Eu me congelei novamente. Desta vez, ele nem teve paciência para discutir. Caminhou até o meu lado, me tirou do carro e me deixou na calçada, segurando minha bolsa completamente paralisada. Ele me arrancou a bolsa das mãos, voltou para o carro e então minha sogra abaixou a janela, apontou para o prédio atrás de mim e disse: "Os ladrões merecem viver na rua, mas talvez, se você não contar, eles te deixem entrar como indigente à noite." Eu me virei, e o prédio atrás de mim era um hotel. Não qualquer hotel, mas o mesmo em que eu tinha trabalhado e onde tinha ganhado dinheiro. Não sei o que aconteceu comigo, mas fiquei tão sobrecarregada com tudo que comecei a rir. Não era uma risada de felicidade, era mais de incredulidade, eu acho. Eu não sabia o que pensar nem como reagir a nada daquilo, então simplesmente entrei direto no hotel. Por algum milagre, a mesma gerente que me contratou estava no balcão. Ela é a mesma mulher que vinha me perguntando como eu estava nas últimas 3 semanas, muito antes de saber que havia algo na minha situação que eu não estava compartilhando. Quando entrei em estado de choque, sem nada além das roupas que vestia, ela me olhou, me abraçou e me levou para os fundos. Por sorte, pelo menos ainda tenho meu telefone. Atualização 3. Suponho que devo uma atualização a todos que têm comentado e me enviado mensagens preocupados. Não tenho muito o que dizer, mas vou responder as perguntas que me fizeram e contar o que aconteceu nos últimos dias, desde que meu marido e minha sogra me expulsaram. Depois que Ritter, a gerente do hotel, me levou para os fundos e me consolou até que minha mente estivesse clara o suficiente para dar alguma explicação, contei a ela tudo. Talvez eu tenha cruzado uma linha não profissional que um funcionário nunca deveria cruzar com sua gerente, mas naquele momento eu só precisava de alguém, e Ritter estava lá. Ela me ouviu, e quando terminei e me acalmei o suficiente para começar a sentir uma certa vergonha por tudo o que tinha dito, ela me disse que sentia muito por eu estar passando por aquilo. Eu não podia acreditar. Eu estava incomodando uma mulher que mal conhecia havia 3 semanas, sem mencionar o quão não profissional era a situação, e ela me oferecia compreensão. Ela me disse que desde o dia em que fui procurar trabalho, sabia que havia mais na minha história e que nunca daria as costas a uma mulher que pudesse ajudar. Ela me contou que havia passado por algo semelhante e que tinha visto as caras de Nathan e da minha sogra quando me recebeu de braços abertos. Disse que eles ficaram pálidos e saíram às pressas, como se estivessem se sentindo culpados por algo. Ritter me garantiu que não ia me punir pelo que eles tinham feito. Ritter fez mais do que jamais esperaria. Ela me deu um quarto para ficar, me enviou um chocolate quente e até me deu um carregador de telefone de reserva. Foi lá que escrevi minha última atualização. Como se tudo isso não fosse o bastante. No dia seguinte ela veio me procurar com documentos que provavam que eu estava trabalhando no hotel e meus recibos de pagamento das últimas 3 semanas, provas de que eu não havia roubado nada. Então ela me levou até a casa dos meus sogros. Eu não queria envolvê-la mais no meu problema, então entrei sozinha. Não sei qual era meu plano nem o que esperava conseguir, mas quando Nathan viu os documentos, ele simplesmente disse que isso não mudava nada. Ele me disse que eu tinha agido pelas suas costas e que ia demorar muito para ele me perdoar. Sua mãe repetiu o mesmo, que não podiam ser culpados por sua reação, porque eu havia quebrado sua confiança. Naquele momento percebi que se cedesse e implorasse por perdão, nunca sairia de lá, nunca teria outra chance. Tenho vergonha de admitir, mas me custou tudo que eu tinha dentro de mim caminhar até nosso quarto, pegar algumas de minhas coisas e sair o mais rápido que pude. Estou muito grata, de verdade, pelo conselho de quem me disse para ter os documentos importantes prontos, porque essas foram as primeiras coisas que peguei. Sou ainda mais grata por, quando saí praticamente fugindo de Nathan, que já estava gritando comigo naquele momento, Ritter ainda estar esperando lá fora. Então, aqui estou, sentada em um quarto de hotel com uma mala e nada mais no meu nome. Atualização 4. Durante 9 anos, aprendi a ouvir tudo que meu marido e seus pais me diziam. Aprendi como ser uma boa esposa, uma bela nora, uma dona de casa e uma garota para os recados. Aprendi que quando diziam algo não era meu lugar discutir, mas quando me jogaram na rua no meio da noite, perderam o direito de eu ficar sentada em silêncio e aceitar suas palavras como lei. Quando entraram no meu local de trabalho e humilharam a única pessoa que alguma vez se incomodou em me defender, a única pessoa que me ofereceu apoio na última década, decidi que estava farta de ser passiva. Não ganho nada lamentando e deixando que me pisem. Tinha hematomas no braço por onde Nathan me segurou para me tirar do carro.
Nem percebi que ele havia me machucado até mais tarde naquela noite, quando finalmente notei. No começo não sabia o que fazer com essa informação, mas resolvi isso quando Nathan e minha sogra entraram pensando que iam confrontar Ritter por se meter no que não lhe dizia respeito e por encher minha cabeça de bobagens. Eles ameaçaram o trabalho de Ritter, usando o nome do meu sogro. Foi nesse momento que decidi que não ficaria mais calada. Peguei as imagens das câmeras de segurança do hotel da noite em que Nathan me expulsou e meu braço machucado, e fui à polícia. Se eles queriam usar a posição do meu sogro como político, eu me certificaria de que seus nomes fossem manchados e mencionados no relatório. Não me importava se a polícia não pudesse fazer nada, só me importava uma coisa: fazer um relatório e garantir que tivessem as imagens. Depois, enviei por e-mail tanto o relatório quanto as imagens para o mesmo jornal que havia publicado o artigo sobre meu sogro, o mesmo que estávamos celebrando na noite em que tudo isso aconteceu. A partir desta manhã, 2 jornais locais e 3 sites publicaram artigos sobre a esposa e o filho de um político local proeminente que abusaram da nora e a jogaram na rua. Cada artigo destrói Nathan e sua mãe, e coloca um foco muito visível nos supostos valores familiares do meu sogro. Até agora não tive nenhum contato com eles, mas recebi não menos de 10 chamadas telefônicas de meu marido, meus sogros e vários números desconhecidos, que suponho que sejam deles ou de jornalistas. Não sei se tentaram me encontrar, mas não planejo ver nenhum deles até que tudo tenha se acalmado, que eu tenha um advogado e que tenha entrado com o pedido de divórcio. Atualmente estou sentada no apartamento de Ritter, do outro lado da cidade, muito longe das pessoas que um dia considerei minha família. Dá medo. Tenho medo do que o futuro trará e realmente não sei quais serão meus próximos passos, mas tenho certeza de que será melhor. Ontem à noite li uma citação que dizia: para construir sua nova vida, às vezes, você precisa queimar sua vida antiga até os alicerces. Dói, não é fácil, mas isso tem que acontecer para que eu possa seguir em frente, para que finalmente possa construir minha própria vida. De qualquer forma, obrigado a todos por me apoiarem em tudo isso. Atualização 5. Nunca pensei que realmente voltaria a esta postagem depois de todos esses meses, mas tenho que compartilhar as boas notícias com todos vocês, as pessoas que me deram força para me libertar em primeiro lugar. Acabei de ser promovida. Tecnicamente não é uma promoção imediata e nem mesmo entrará em vigor este ano, mas agora sou oficialmente uma aprendiz de gestão. Ainda sou camareira, o que suponho, sou bastante boa depois de todos esses anos fazendo tarefas domésticas, mas agora estou sendo treinada para assumir o papel de gestão na área de limpeza, além de um bom aumento salarial. Agora sou uma funcionária assalariada de tempo integral. Também estarei trabalhando mais de perto com a chefe da limpeza, que insinuou fortemente que eu poderia assumir o cargo dela quando se aposentar daqui a alguns anos. Não é apenas uma posição respeitada, mas também significa que ela me vê como capaz, o que é incrível. Na esfera pessoal, também estou em processo de divórcio. Finalmente entrei em contato com o abrigo para mulheres, para o qual havia ligado antes, e eles me conectaram com um advogado especializado em casos semelhantes ao meu, ou piores. Se tudo correr bem, Nathan será quem pagará meus honorários legais. Não entrarei em todos os detalhes legais porque é longo, complicado, e não tão interessante quanto outras coisas que aconteceram. Quanto a Nathan, depois de todo o circo mediático envolvendo os relatórios policiais, as imagens das câmeras de segurança e tudo mais, o escritório do meu futuro ex-sogro emitiu uma declaração pública desautorizando todas as ações de Nathan. Eles chegaram a dizer que meu sogro estava tão horrorizado com o comportamento de seu filho que o cortou completamente. Como Nathan ainda morava com ele, isso significou expulsá-lo de casa. Pensaria que isso não seria um problema para um suposto corretor de imóveis ocupado e bem-sucedido. Bem, aparentemente, ele não estava tão ocupado quanto me fez acreditar. Agora, está morando com sua tia materna e me enviando mensagens lamentando-se de que ficou sem nada. Ele se queixa de que nossos votos foram na riqueza e na pobreza, e de como eu o abandonei em seu momento de necessidade, blá blá blá. Não respondi a nenhuma dessas mensagens, mas tenho encaminhado todos esses textos para meu advogado. Enquanto isso, meu sogro está lutando para reabilitar sua imagem de valores familiares, mas não está se saindo bem. Seus rivais aproveitaram o escândalo de imediato, e pelos muitos textos de Nathan, sei que seu pai proibiu sua mãe de frequentar os clubes sociais porque não confia que seus fofocas não piorem as coisas. Pelo que entendi, ela agora está confinada em casa, assim como eu estava antes, enquanto Nathan tem a entrada completamente proibida. Eu estou focada na minha promoção. Não consigo dizer o quanto sou grata por todo o apoio que me deram ao longo dessa jornada. Foi um longo caminho, mas finalmente estou do outro lado e me sinto esperançosa quanto ao futuro. Atualização 6. Já se passaram quase 2 anos, e muitas pessoas têm me perguntado o que aconteceu com minha vida durante esse tempo.
Confesso que havia me esquecido dessa conta, mas outro dia me lembrei dela e quando entrei e vi todas as mensagens privadas que haviam enviado, pensei que seria uma boa ideia fazer uma atualização para todos vocês. Muita coisa aconteceu nos últimos meses, então vou tentar fazer isso por partes para que seja bem compreendido e eu não me esqueça de nada. Primeiro, Nathan e eu finalmente estamos divorciados, mas o mais importante é que saí do casamento sem ter que pagar pelo advogado que cuidou do meu caso, o que foi uma grande vitória para mim, tanto pessoal quanto financeiramente. O acordo incluía uma pensão alimentícia a meu favor, já que durante o casamento não me foi permitido trabalhar. Nathan era o único que trazia renda, o que me deixou em desvantagem econômica quando decidi deixá-lo. Essa pensão não é apenas um alívio financeiro, mas também um lembrete de que, pela primeira vez em muito tempo, tenho uma base sobre a qual posso construir minha vida. Quanto a Nathan, sei que ele conseguiu encontrar um lugar para morar por conta própria, mas, honestamente, não tenho mais detalhes sobre sua situação atual. Não tive contato com ele desde que o divórcio foi finalizado. Também não sei como está sua relação com a família dele. A última vez que ouvi algo sobre eles foi depois que seu pai o expulsou de casa por causa do escândalo que prejudicou sua imagem política, e não sei se conseguiram se reconciliar ou se ele ainda está afastado deles. Agora, falando sobre seu pai, sua carreira política chegou ao fim. O impacto do escândalo não foi algo que ele pudesse suportar, e os adversários nas eleições não perderam a oportunidade de lembrar ao público o que aconteceu. A campanha foi brutal, e embora ele tenha tentado desviar a atenção dos problemas familiares, as pessoas não esqueceram. O golpe foi devastador, e ele acabou perdendo de forma esmagadora nas últimas eleições. Isso, como você pode imaginar, o forçou a se retirar completamente da política, uma reviravolta drástica para alguém que havia dedicado toda a sua vida a esse mundo. Quando você coloca toda a sua identidade em ser uma figura pública, é muito difícil voltar a ser um civil comum, e isso também afetou sua esposa. Minha ex-sogra, que estava acostumada a uma vida cheia de eventos sociais, agora tem que enfrentar uma realidade completamente diferente. Nada de clubes sociais, nada de jantares importantes, agora ela é simplesmente mais uma pessoa tentando se adaptar à vida fora dos holofotes. Mas, e aqui vem um detalhe que surpreendeu a muitos, minha sogra foi diagnosticada com câncer de mama. Fiquei sabendo por conhecidos em comum. Sei que eles detectaram a doença a tempo, o que lhe dá melhores chances de tratamento e recuperação. É uma doença agressiva, e embora eu não me alegre nem me preocupe por ela, é um lembrete de como a vida muda para todos. Quando soube da notícia, não senti nada. Simplesmente segui meu dia como qualquer outro. Ela não tem mais poder sobre mim, e embora eu não deseje mal a ela, também não sinto compaixão depois de tudo o que aconteceu. Agora, sobre minha vida, ainda estou trabalhando no hotel, mas minha carreira avançou muito desde a última vez que atualizei. Recebi uma promoção importante, e o salário é mais do que suficiente para me sustentar por conta própria. Depois de passar tanto tempo com Ritter, a gerente do hotel que me ajudou a sair do buraco em que eu estava, finalmente me mudei para minha própria casa. Serei eternamente grata a ela, mas sabia que não poderia depender dela para sempre. Conseguir meu próprio apartamento foi um grande passo, e a independência que sinto agora é incrível. Toda vez que abro a porta da minha própria casa, me sinto mais livre do que nunca. Além do meu trabalho, decidi retomar meus estudos. Agora estou frequentando uma faculdade comunitária, algo que nunca pensei que chegaria a fazer. Adoro aprender e descobrir coisas novas. Também comecei a sair para encontros novamente. É um processo lento, mas estou redescobrindo o que significa ter uma vida social e desfrutar da companhia de outras pessoas, sem me sentir culpada ou controlada. Não posso dizer que a vida seja perfeita, porque todos os dias há desafios, e algumas feridas ainda estão cicatrizando. Mas o que posso dizer é que agora sou dona do meu próprio destino. Obrigada a todos que acompanharam minha história desde o começo. Foi uma longa jornada, mas estou orgulhosa de como as coisas mudaram. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido estava tendo um caso com minha irmã e eles estavam planejando me matar por dinheiro do seguro. A verdade é ainda mais sombria do que eu imaginava. Olá a todos. Estou tremendo enquanto digito isso. Preciso desabafar porque não consigo acreditar que essa é a minha realidade agora. Meu marido, Robert, 32 anos, e minha irmã, Diana, 29 anos, não estavam apenas tendo um caso, eles estavam planejando me matar por dinheiro do meu seguro de vida. Sei que isso parece algo saído de um programa de crimes, mas essa é a minha vida real neste momento. Um pouco de contexto primeiro, sou Ashley, 30 anos, e cresci em um subúrbio rico de Boston com minha irmã mais nova, Diana. Nossa infância não foi exatamente perfeita. Nosso pai era um empresário bem-sucedido, mas quase nunca estava em casa, e nossa mãe lutava contra a depressão.
Diana e eu basicamente criamos uma a outra. Compartilhávamos tudo, desde segredos até amigos. Sempre me senti protetora com relação a ela, já que ela era mais jovem. Ela tinha uma veia selvagem que às vezes a metia em encrenca, mas eu sempre estava lá para ajudá-la. Diana passou por muitos problemas na adolescência. Ela se envolveu com drogas por um tempo, largou a faculdade 2 vezes e teve uma série de relacionamentos tóxicos. Eu a apoiei em tudo, mesmo quando nossos pais estavam prontos para desistir dela. Quando ela engravidou aos 25 anos de seu filho Eric, eu a ajudei a se recuperar e a colocar sua vida de volta nos trilhos. Ela parecia ter mudado de vida depois disso. Conheci Robert há 5 anos, através do que achei ser um encontro casual em um evento de caridade. Ele trabalhava como consultor financeiro em uma empresa prestigiada, e tudo nele exalava sucesso. Ele era alto, bem vestido, articulado e parecia genuinamente interessado no meu trabalho como advogada ambiental. Mais tarde, descobri que ele havia lido sobre leis ambientais para me impressionar naquela noite. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Robert era incrivelmente atencioso e romântico. Ele lembrava de todos os pequenos detalhes sobre as coisas que eu gostava. Enviava flores para meu escritório aleatoriamente e sempre sabia exatamente o que dizer quando eu estava estressada. Olhando para trás, posso ver o quão calculado tudo era, mas na época parecia um conto de fadas. Quando nossos pais morreram em um acidente de carro há 3 anos, Robert foi o meu apoio. O acidente foi horrível. Eles estavam voltando do jantar de aniversário de casamento quando o motorista bêbado os atingiu. Diana ficou muito abalada e começou a desmoronar novamente, mas Robert nos ajudou a superar isso. Ele cuidou de todos os preparativos para o funeral, lidou com os advogados sobre a nossa herança e sugeriu que eu investisse a minha parte de forma inteligente, enquanto Diana gastou a maior parte da dela em menos de 1 ano. A herança era substancial, cerca de 2,5 milhões de dólares para cada uma. Segui o conselho de Robert e investi a maior parte em diversos empreendimentos. Ele também me convenceu a fazer um grande seguro de vida, dizendo que era a coisa responsável a fazer, já que estávamos planejando começar uma família. Eu confiava nele completamente. Diana começou a passar mais tempo na nossa casa depois que se mudou para mais perto no ano passado. Ela muitas vezes estava lá quando eu chegava do trabalho, cozinhando o jantar com Robert ou ajudando em projetos da casa. Eu achava adorável o quanto eles se davam bem. Diana até cuidava da nossa casa e dos nossos cachorros quando saíamos de férias. O primeiro sinal de que algo estava errado veio cerca de 4 meses atrás. Fiquei muito doente depois de comer uma sopa que Diana havia feito especialmente para mim. Robert e Diana comeram alimentos diferentes naquela noite, alegando que não estavam com vontade de sopa. Fiquei violentamente doente por dias, mas os médicos não conseguiram descobrir o que causou isso. Agora sei que eles estavam tentando me envenenar. Depois, houve um incidente com as linhas de freio do meu carro. Elas começaram a vazar misteriosamente, e Robert insistiu que eu levasse o carro a um mecânico específico que ele conhecia. O mecânico provavelmente estava envolvido, porque os freios falharam novamente uma semana depois, enquanto eu dirigia na estrada. Consegui parar o carro em segurança, mas poderia ter morrido. A verdade veio à tona há 3 meses. Tirei um dia de folga do trabalho por causa de uma enxaqueca, mas não contei a Robert. Estava deitada no nosso quarto quando ouvi Robert e Diana conversando na cozinha através do sistema de ventilação da nossa casa antiga. O duto no nosso quarto conecta diretamente à cozinha, e eles não faziam ideia de que eu podia ouvir tudo. Eles estavam planejando me matar durante nossa próxima viagem de acampamento para os Adirondacks. Robert havia pesquisado o local perfeito, onde acidentes eram comuns, um penhasco com vista para um desfiladeiro. Eles planejavam me empurrar enquanto eu tirava fotos. Eles falaram sobre como iriam dividir o dinheiro do seguro de vida e se mudar para Belize juntos, onde já haviam comprado uma propriedade usando nomes falsos. Fiquei deitada por mais de 1 hora, ouvindo meu marido e minha irmã discutirem todos os detalhes do meu assassinato. Eles falaram sobre suas tentativas anteriores fracassadas, a sopa, as linhas de freio e outras coisas que eu nem tinha percebido que eram tentativas de me matar. Eles estavam dormindo juntos há mais de 2 anos, começando poucos meses após o meu casamento. Depois que eles saíram, verifiquei o laptop de Robert, que ele havia deixado desbloqueado na pressa para encontrar Diana. Encontrei centenas de e-mails entre eles, datando de anos atrás, fotos explícitas e pesquisas detalhadas sobre venenos indetectáveis e acidentes forjados. Copiei tudo para um pendrive e fui direto para a polícia. A polícia levou meu caso a sério, graças a Deus. Eles me pediram para agir normalmente enquanto reuniam mais provas. Por 2 semanas, tive que fingir que tudo estava bem enquanto usava um microfone escondido. Cada vez que Robert me beijava de despedida ou Diana me abraçava, eu me perguntava se aquele seria o dia em que eles decidiriam me matar.
Finalmente a polícia os prendeu 3 semanas atrás. A investigação revelou horrores ainda maiores. Diana havia ajudado Robert a matar sua namorada anterior 6 anos atrás, forjando como um suicídio. Eles nunca tiveram provas suficientes até agora. Atualmente, ambos estão na prisão, aguardando julgamento. As provas contra eles são esmagadoras. Estou ficando com minha tia em outro estado agora. Não consigo dormir sem ter pesadelos sobre o que poderia ter acontecido. As 2 pessoas em quem mais confiei no mundo estavam planejando minha morte durante o jantar, na minha própria cozinha. Continuo pensando em todas as vezes que eles devem ter rido dos seus planos enquanto fingiam se importar comigo. Vou atualizar conforme o caso legal progredir. Agora estou apenas tentando processar como minha vida se transformou nesse pesadelo. Pelo menos estou viva para contar essa história. Atualização 1. Primeiramente, quero agradecer a todos pelos comentários de apoio no meu post original. Os últimos 2 meses foram um pesadelo, mas ter o apoio dessa comunidade ajudou mais do que vocês imaginam. A investigação policial revelou coisas que fazem meu post original parecer quase inofensivo em comparação. Eu não tinha certeza se deveria fazer essa atualização, mas preciso desabafar em algum lugar. O que descobriram sobre Robert e Diana é além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. A perícia digital encontrou evidências de que Robert e Diana se conheciam há 8 anos antes mesmo de eu conhecê-lo. Tudo desde o nosso encontro casual no evento de caridade até a escolha de carreira de Robert foi orquestrado. Diana havia mostrado a ele minhas postagens nas redes sociais sobre direito ambiental e trabalho de caridade meses antes de nos conhecermos. Ele especificamente conseguiu um emprego naquela firma financeira porque sabia que eles lidavam com o evento de caridade que eu frequentava todo ano. Os investigadores encontraram fotos deles juntos de anos atrás, armazenadas em arquivos criptografados na nuvem de Robert. Eles eram amantes muito antes de eu entrar na história. Diana até tingiu o cabelo e mudou sua aparência quando colocaram o plano em ação, para que ninguém a reconhecesse de seu passado com ele. Lembram-se de como mencionei o acidente de carro dos nossos pais? A polícia está agora investigando isso também. Eles encontraram transferências suspeitas de uma conta offshore para alguém conectado ao motorista bêbado que bateu no carro dos nossos pais. Estão investigando se Robert e Diana organizaram o acidente para ter acesso à nossa herança. Estou fisicamente doente desde que soube dessa possibilidade. A investigação sobre a morte da ex-namorada de Robert foi reaberta. O nome dela era Michelle, 27F, e seu suicídio, 3 anos antes de ele me conhecer, foi suspeitosamente semelhante ao que eles haviam planejado para mim. Ela também havia feito um grande seguro de vida recentemente, nomeando Robert como beneficiário. A família de Michelle sempre suspeitou de algo errado, mas nunca conseguiu provar nada. Um detetive particular que contratei descobriu a verdadeira identidade de Robert. Seu nome é Ronald Matthews e ele tem um histórico de fraudes de seguro em 3 outros estados. Ele mudou de nome há 7 anos e criou uma identidade completamente nova. O nível de planejamento que envolveu sua farsa é assustador. O passado de Diana está se revelando ainda mais sombrio do que eu sabia. Lembram-se de como mencionei que ela teve uma fase selvagem na adolescência. A polícia encontrou evidências ligando-a à morte por overdose de sua colega de quarto na faculdade, Lucy, de 20 anos, há 10 anos. Lucy tinha um fundo fiduciário que Diana herdou como beneficiária nomeada. Eles estão reabrindo esse caso também. O que torna tudo isso ainda mais doentio é que Diana estava gravando tudo. A polícia encontrou dezenas de diários em vídeo no laptop dela, onde ela falava sobre seus planos, ria sobre o quão confiável eu era e reclamava de como estava demorando para me matar. Ela se gravou misturando veneno na sopa que me deixou doente, falando sobre como estava animada para finalmente se livrar de mim. Tive que rever fotos e vídeos antigos para a investigação. É surreal ver fotos de férias e vídeos de família agora, sabendo o que realmente estava acontecendo. Há um vídeo do meu casamento onde Diana faz seu discurso como madrinha de casamento, chorando sobre o quanto estava feliz por mim, enquanto Robert está sentado ali sorrindo. Apenas algumas horas antes, de acordo com os e-mails deles, eles haviam transado no banheiro da igreja e rido sobre como eu era estúpida. O promotor público disse que tem mais do que o suficiente para várias acusações de crime. Eles estão enfrentando acusações de conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato, fraude e possivelmente acusações relacionadas à morte de Michelle. O promotor mencionou possíveis acusações federais também, devido à natureza interestadual dos crimes. Minha tia tem sido incrível durante todo esse processo. Ela me ajudou a navegar pelo labirinto legal e até contratou segurança quando soubemos sobre algumas das conexões suspeitas de Robert. Tive que mudar todas as minhas contas, mover meus bens e basicamente reconstruir minha vida do zero. A parte mais difícil tem sido lidar com amigos em comum e familiares distantes.
Algumas pessoas ainda não conseguem acreditar que Diana faria isso. Elas continuam sugerindo que deve haver algum mal-entendido, que talvez Robert a tenha manipulado. As evidências dizem o contrário. Diana, se alguma coisa, era a planejadora mais entusiasmada do meu assassinato. Tenho revisado os registros financeiros de Robert com contadores forenses. Encontramos evidências de que ele e Diana estavam desviando dinheiro das minhas contas e investimentos há meses. Eles tinham toda uma vida separada planejada, uma casa em Belize, passaportes falsos, contas offshore. Eles estavam apenas esperando me matar para conseguir o dinheiro do seguro antes de desaparecerem. Mais detalhes continuam surgindo, e cada um é pior do que o anterior. Vou atualizar novamente quando puder, mas, por enquanto, preciso focar nos procedimentos criminais que estão por vir. A audiência preliminar é no próximo mês e terei que testemunhar. Atualização 2. As coisas ficaram ainda mais complicadas desde a última atualização. O caso de Robert e Diana tomou alguns rumos inesperados e mais informações perturbadoras continuam surgindo. O maior desenvolvimento é que eles começaram a se voltar um contra o outro na prisão. O advogado de Diana entrou em contato com o promotor público oferecendo informações sobre outros crimes que Robert cometeu, na esperança de conseguir um acordo. Robert respondeu pedindo que seu advogado enviasse um documento de 30 páginas detalhando todos os crimes em que Diana esteve envolvida, incluindo alguns que eu nunca tinha ouvido falar. Através dessa traição mútua, descobri que Diana estava lentamente envenenando seu ex-marido, Thomas, 34M, antes de ele obter a custódia do filho deles, Eric, 4 anos, e se mudar 3 anos atrás. Thomas agora se apresentou para ajudar na acusação. Ele suspeitava que algo estava errado quando ficava misteriosamente doente, mas os médicos nunca conseguiam encontrar a causa. Ele melhorou imediatamente após se mudar com Eric. A polícia encontrou um depósito alugado em um dos pseudônimos de Robert. Dentro, era como algo saído de um filme de terror, diários detalhados dos planos deles para me matar, pesquisas sobre venenos e o que a polícia está chamando de troféus, de suas vítimas anteriores. Eles encontraram as joias de Michelle, o diário de Lucy e, de forma perturbadora, fotos minhas dormindo na minha própria cama, que eu nunca soube que haviam tirado. Os diários revelam que o plano original deles nem era se casar comigo. Eles haviam planejado me matar logo após a morte dos meus pais, para conseguir minha herança. Mas quando Robert percebeu quanto mais poderiam obter com o seguro de vida, eles mudaram o plano. Ele passou meses me convencendo a fazer aquele seguro, aumentando lentamente o valor da cobertura ao longo do tempo. Os diários de Diana foram os mais dolorosos de ler, trechos em que ela escreveu sobre o quanto me odiava desde que éramos adolescentes, como ela ressentia o fato de que nossos pais me preferiam e como ela gostava de me ver confiar nela enquanto planejava minha morte. Ela até escreveu sobre colocar pequenas quantidades de veneno no meu café durante nossos brunches semanais, só para me fazer sentir mal e me preocupar com a minha saúde. Mais vítimas de seus golpes anteriores surgiram. Patrícia, 35 anos, que namorou Robert 7 anos atrás, quase morreu em um acidente de trilha assustadoramente semelhante ao que eles planejaram para mim. Ela só sobreviveu porque outro caminhante apareceu no momento certo. Também a Jennifer, 31 anos, que era vizinha de Robert em outro estado. A casa dela misteriosamente pegou fogo depois que ela rejeitou seus avanços, mas felizmente ela não estava em casa na hora. A investigação sobre a morte dos meus pais descobriu rastros de dinheiro ligando Robert ao motorista bêbado. Eles encontraram pagamentos totalizando $50 mil feitos para a conta offshore do motorista 2 dias antes do acidente. O motorista morreu na prisão no ano passado de algo que parecia um ataque cardíaco, mas agora estão investigando se ele foi silenciado. O filho de Diana, Eric, foi colocado permanentemente com a família de Thomas. A avaliação psicológica que fizeram em Diana como parte da audiência de custódia é assustadora. O psiquiatra a descreveu como uma psicopata clássica sem empatia e com grande capacidade de manipulação. Aparentemente, ela não mostrou nenhuma resposta emocional ao discutir seus crimes, apenas frustração por ter sido pega. As evidências do depósito levaram a polícia a outros 3 depósitos em diferentes estados. Eles encontraram mais evidências de seus crimes, incluindo planos detalhados para futuras vítimas. Eles tinham uma lista de mulheres ricas que planejavam atingir após me matarem. Cada vítima foi pesquisada em detalhes com anotações sobre suas rotinas, relacionamentos e vulnerabilidades. Tive que aumentar a segurança depois de saber que Robert tentou contratar alguém para dar um jeito em mim de dentro da prisão. Felizmente, ele abordou um policial disfarçado, mas isso mostra que eles ainda estão tentando amarrar as pontas soltas. Agora, moro em um prédio seguro, com câmeras de segurança 24 horas. O promotor público disse que este caso se tornou uma das maiores investigações desse tipo no estado.
Eles ainda estão descobrindo novas evidências e potenciais vítimas. Tanto Robert quanto Diana estão enfrentando várias sentenças de prisão perpétua se forem condenados. O julgamento está marcado para começar em 2 meses, e atualizarei novamente depois que começar. Atualização 3. O julgamento terminou ontem e ainda estou processando tudo que veio à tona durante o processo. Esta será minha última atualização sobre esse pesadelo, pois preciso focar em seguir em frente com minha vida. O julgamento durou 3 semanas e cada dia trouxe novos horrores. A acusação apresentou mais de 1000 provas, incluindo diários, e-mails, vídeos e registros financeiros deles. Ouvir aquelas gravações deles planejando minha morte enquanto estava sentada no mesmo tribunal com eles foi a coisa mais difícil que já fiz. Diana foi a primeira a testemunhar, tentando se fazer de vítima da manipulação de Robert. Ela alegou que ele a controlava há anos, através de chantagem e ameaças. Sua atuação foi quase convincente até que a acusação exibiu vídeos de seu telefone, nos quais ela estava animadamente planejando meu assassinato, falando sobre como estava ansiosa para me ver morrer. As expressões do júri diziam tudo. O depoimento de Robert foi ainda pior. Ele não mostrou absolutamente nenhum remorso, tentando justificar tudo como decisões de negócios. Ele chegou a dizer que me matar teria sido uma misericórdia porque Diana estava planejando algo mais doloroso. Eles passaram a maior parte do julgamento tentando culpar um ao outro, revelando ainda mais crimes no processo. O depoimento dos contadores forenses revelou que eles haviam roubado mais de $400 mil das minhas contas, através da manipulação cuidadosa dos meus investimentos. Eles estavam movendo pequenas quantias de cada vez para evitar detecção, usando a posição de Robert como meu consultor financeiro para encobrir seus rastros. Thomas testemunhou sobre seu envenenamento, trazendo registros médicos que mostravam níveis elevados de arsênico no sangue dele enquanto era casado com Diana. Ele descreveu como ela insistia em cozinhar todas as suas refeições, como o isolou de sua família e como tentou convencer a todos de que ele era mentalmente instável quando começou a suspeitar dela. O depoimento mais chocante veio de um ex-companheiro de cela de Robert, que revelou que Robert e Diana haviam matado pelo menos outras 2 pessoas que não sabíamos. A polícia está agora investigando as mortes da tia idosa de Robert, que lhe deixou sua herança, e do ex-chefe de Diana, que morreu em um aparente suicídio depois de confrontá-la sobre fundos da empresa que estavam faltando. O júri levou apenas 4 horas para chegar a um veredicto. Tanto Robert quanto Diana foram considerados culpados em todas as acusações: conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato, fraude, adulteração de provas e, no caso de Robert, o assassinato de sua ex-namorada Michelle. O juízo sentenciou a várias penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, a serem cumpridas consecutivamente. Durante a sentença, Diana finalmente perdeu sua fachada de calma e começou a gritar comigo, me culpando por arruinar sua vida e prometendo que encontraria uma maneira de terminar o que começou. Ela teve que ser removida fisicamente da sala do tribunal. Robert apenas ficou sentado com o mesmo sorriso arrogante que teve durante todo o julgamento. Soube ontem que Diana foi diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista maligna, com traços psicopáticos. O relatório do psiquiatra da prisão a descreveu como uma das pacientes mais manipuladoras que já avaliaram. A avaliação psiquiátrica de Robert revelou descobertas semelhantes, uma completa falta de empatia e uma obsessão por controle e poder. O escritório do promotor público ainda está investigando a possível conexão deles com outros assassinatos não resolvidos e mortes suspeitas. Eles criaram uma força-tarefa especificamente para este caso, pois acreditam que Robert e Diana podem ter matado pessoas por mais de uma década. Estou me mudando para o outro lado do país na próxima semana para recomeçar. Mudei meu nome, minha aparência e excluí todas as minhas redes sociais. A experiência de ter as 2 pessoas mais próximas de mim planejando meu assassinato deixou cicatrizes que talvez nunca cicatrizem completamente, mas me recuso a viver com medo. Quero agradecer a todos que me apoiaram nesse pesadelo. Para quem se encontra duvidando de seus instintos sobre alguém próximo, confie no seu 6º sentido. Os monstros em nossas vidas nem sempre parecem monstros. Às vezes, eles se parecem com seu marido amoroso e sua irmã carinhosa. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.